Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei hoje para participar do programa o senhor Amândio Castelém. Amândio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa Nossa Gente. Olha, o prazer é meu, é uma satisfação. Nós que já estivemos envolvidos na política em Blumenau, no movimento sindical, na política partidária, também estivemos envolvidos com a parte da igreja, no lado espiritual. Então nós temos uma série de histórias, além da também esportiva, que nós estamos aqui ao lado do América, e onde eu remei durante 10 anos. Pois é, nós estamos ao lado desse esqueleto do prédio, onde tem a sede do América, mas num ponto histórico da cidade, que é a Praça do Biergarten, né? Olha, isso aqui, há 50 anos atrás, foi aqui que eu bati a minha foto com o lambe-lambe para botar na minha carteira de trabalho, né? Aqui perto, o meu pai trabalhou numa fábrica de ladrilho da Werner Gartner e estampou a primeira palavra num ladrilho que foi colocado na Floriano Peixoto. Então, parte desse trabalho dele também está envolvido comigo, porque eu vou ter um trabalho mais tarde na área de saúde do trabalhador e o meu pai morreu em função da poeira do cimento dos ladrilhos que ele fez. Amândio, o senhor nasceu, se criou aqui em Blumenau? Olha, eu nasci, me criei uma parte na Ilhota e uma parte aqui em Blumenau. E aí, bom, seu tempo de infância então foi ou já de jovem, moço em Ilhota? Não, de jovem aqui em Blumenau. Ah, então o senhor começou por lá? Eu comecei por lá e depois vim para cá. Mas nasceu aqui? Nasci em Blumenau. Ah, a família que morava lá? A família que morava lá, aqui também, né? Nós também temos parentes, né? Já tínhamos parentes, outros conhecidos, né, da família. Mas a família é família tradicional, né? Então, Amândio, o que o senhor lembra? Quais são as primeiras lembranças da infância aqui em Blumenau, por exemplo? Olha, nos meus 15 anos, aqui eu paguei pensão para poder aprender uma profissão, né? Então eu fiz ajustador mecânico no Senai, depois fiz tornearia, me tornei um mecânico ferramenteiro, né? Também por isso fui parar no Sindicato dos Metalúrgicos. Uma coisa leva a outra. Leva a outra. Mas também trabalhei na indústria têxtil, na indústria gráfica também. Né? Passei... então essa é um pouco da minha história, né? Tá sempre envolvido com a minha profissão e o desdobrar dela, né? E o senhor estudou muito tempo, ou o básico para aquela época? Eu sempre disse que a minha faculdade eu fiz lá na Ilhota. Aí eles perguntam, mas lá não tem universidade? Eu disse, também eu só tenho primário. Eu li muito. Então, eu li muito e continuo lendo. Então, o meu livro principal, quer dizer para vocês que é a Bíblia. Sempre foi. Mas o senhor chegou a ler a Bíblia inteira já? E mais de uma vez, não? Olha, mais de que uma vez e leio todos os dias. Por uma inspiração espiritual ou porque o senhor se identificou com o livro sagrado? Olha, porque eu tive no seminário também. Ah, tem isso? Também tive no seminário, fui expulso do seminário. Aprontou lá, Não, isso é uma história muito longa. De todas as coisas que eu fiz, eu fui expulso, fui suspenso, fui mandado embora. E isso aí um dia me incomodou, né? E aí eu precisei perguntar, quem sou eu, para que vivo e para onde vou? E aí passei a estudar um pouco de parapsicologia, psicologia, né? Até para saber por que acontecia todas essas coisas comigo. Eu gostava de uma coisa e... E o senhor chegou a uma conclusão do porquê disso? Ah, cheguei. E qual foi? Um dia, conversando com um professor de parapsicologia,
ele disse que sempre quando chegava no aniversário dele, ele queria se matar. E até que um dia ele encontrou uma parapsicóloga que disse para ele por que ele queria se matar. É porque a mãe dele era uma italiana, né? E era mãe solteira. E os italianos são muito religiosos, né? Sim, sim. E ela tinha vergonha da gravidez. Então ela queria abortar, queria se matar por causa daquilo, né? Aí eu associei uma coisa a outra e perguntei para minha mãe. Eu disse, mãe, a mãe quando ficou grávida de mim, a mãe não andou querendo tomar um chazinho, não? Ela disse, sim, meu filho. Eu disse, então tá bom. Está explicado. Então está explicado porque é no ventre da mãe aonde é que a gente esteve, né, num paraíso, né? E de lá a gente não queria sair, né? Então aquilo ali me fez passar por várias situações que foram muito difíceis para mim. E depois dessa conversa, esse diálogo com a mãe, então o senhor tomou um outro rumo na vida, conseguiu? Ah, sim, eu disse, nunca mais ninguém vai me expulsar de lugar nenhum. E não aconteceu mais? Não. Interessante, não, né? Então porque cada pessoa tem uma história. E a história dela está ligada a maior parte da história, da tua história, ou de você que nos assiste, ela está relacionada com a gravidez, os 9 meses de gravidez, de alegria, de felicidade, de raiva, de ódio e tal, e a pessoa vai desenvolver alguma coisa relacionada àqueles 9 meses. Alguns especialistas defendem também que nos primeiros anos de vida começa a personalidade do ser humano. Também, aquilo que marca, né, tanto de alegria, quanto de tristeza, quanto de ódio, de raiva, de inveja, isso é... O que a família fazia lá em Ilhote? Trabalhava em que área? Bom, o meu pai foi ladrilheiro, né, e ele desenvolveu então a tuberculose em função da poeira do cimento, né, e nunca mais pôde trabalhar. Então a gente sobrevivia de doações, né, e de uma aposentadoria dele, né. E o senhor é de família numerosa, poucos irmãos? A minha família são de 6 homens e 6 mulheres. Opa, na época ainda de família grande, né? De família grande, de família numerosa e... Mas todos sobreviveram, quer dizer, menos até hoje, dos 12 só tem uma irmã que é falecida, né? 11 vivos aí. O senhor falou das dificuldades por conta da doença do pai, então começou a trabalhar cedo? Olha, uma das razões que me mandaram embora do seminário é porque o padre que pagava os estudos para mim, ele sentiu necessidade de eu ter que vir embora para poder ajudar a família. Eu era o mais velho. Ah, o mais velho. Aí também, por um motivo lá, me mandaram embora e tal. E essa é uma outra história. Bom, além dos... Tem tucano por aqui, né? O que eu ia lhe perguntar? O senhor, então, no trabalho, né? Precisou trabalhar mais cedo, deve ter ajudado a família. Qual foi o seu primeiro emprego? Demorou para ter a carteira assinada? Olha, eu quando deixei o seminário em 1960, eu olhando um livro que meu pai tinha em casa, da Consolidação das Leis do Trabalho, e eu olhei lá e vi escrito lá a palavra Senai, e lá explicava, né, que no Senai se aprendia uma profissão e tal, e que na época o Senai, por exemplo, inclusive tinha... a pessoa dormia no local, entende? E aprendia uma profissão e tal, antigamente, né? E eu perguntei para meu pai se em Blumenau tinha Senai, ele disse que tinha. Então eu quero ir lá, eu quero aprender uma profissão, né? Aí ele me trouxe de Ilhota, então aqui para Blumenau, nós fomos no Senai. Eu escrevi uma carta para o doutor Alcides Abreu,
que era presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, e pedindo uma bolsa para estudar no Senai. E ele e a Federação das Indústrias me concedeu essa bolsa para aprender uma profissão. Contei toda a história do meu pai, né? E tal, e aí ganhei a bolsa. Com aquela bolsa eu conseguia pagar a minha pensão, mas chegou um ano depois, já estava defasada, não dava mais. Aí fui obrigado então a procurar uma indústria. E aí eu fui obrigado a procurar um político, que foi o Aldo Pereira de Andrade, que era presidente do Sindicato Têxtil. Chegou a ser deputado estadual, né? Chegou a ser deputado estadual por várias vezes, e ele era trabalhador, foi trabalhador da indústria da companhia Hering. E ele falando então na época com o departamento pessoal, com o seu Schelling, então eu fui admitido na companhia Hering. Nessa função que o senhor aprendeu Aprendendo no Senai, de ajustador mecânico. Mas lá na companhia Hering trabalhei como eletricista e também cuidei de caldeiraria também. Pois é, o senhor trabalhou na companhia, já disse que trabalhou na área da saúde, trabalhou em outras tantas funções. O senhor trabalhou em muitas empresas nessa sua vida de trabalhador? Olha, pelo menos umas 10 empresas, né? Mas a maior parte foi no ramo metalúrgico. Na Arno Bernardes, por exemplo, fábrica de parafusos. Na Superflex, que fazia colher de pedreiro, facão, espátula e cabos de ferramentas, né? A Indústria e Comércio Vale do Itajaí. Trabalhei numa empresa do ramo gráfico, na Mur Formulários. Trabalhei numa outra empresa que só fazia moldes para plástico, aqui em Blumenau. E trabalhei no fundo do quintal, na metalúrgica MEP, aonde eu conheci talvez o empresário mais empresário que eu conheci na minha vida. E quem foi? MEP. Ele fazia betoneira e consertos de betoneira. Né? Aqui perto, na esquina ali da Casas da Água, aqui na Itopava, ali na ponte. Amandio, vamos fazer um breve intervalo, depois a gente retoma essa conversa, pode ser? Pode, sem problema. Amandio Castelém é o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o senhor Amandio Castelém. O senhor contava no primeiro bloco alguma coisa relacionada à sua vida de jovem, de menino, começo de vida que foi difícil para o senhor e para muitos da sua geração. Mas o senhor exerceu posteriormente liderança e o senhor falava no bloco anterior sobre essa relação com a política. Quando é que o Amandio começou a exercer esse papel na sociedade? Olha, eu comecei a exercer a partir da teologia da libertação. Então a Igreja Católica ela desenvolveu no Brasil, né, uma nova maneira de pensar, um novo olhar para os pobres. A igreja preferencial para os pobres, né, vamos dizer assim. E aí eu fui para a pastoral operária e estudei política sindical, a história do movimento operário no Brasil. E aí para chegar
E nós, nesse estudo todo, nós tínhamos que chegar ao poder. Né? Se a gente quisesse mudar a estrutura que nós tínhamos no Brasil, nós tínhamos que chegar ao poder. Né? Só que aqui na cidade levou um pouco de mais tempo, né? Mas nós fizemos um projeto para chegar ao poder em 10 anos e chegamos em 6. Então nós sabíamos que nós tínhamos que ganhar algumas estruturas do movimento sindical, como o Sindicato Têxtil, Sindicatos Metalúrgicos, Vidros e Cristais, Sindicato de Servidores Públicos de Blumenau. E dentro dessa estrutura é que nós vamos chegar ao poder com Décio Lima. Mas até chegar lá, né, nós disputamos uma eleição contra Wilson Kleinubin, né, que então se juntou, tinha candidatos, né, do PDT, do PT, do PMDB, do PSDB, tudo contra o Kleinubin, ninguém conseguiu derrotar o homem, né? Pois é que ele tinha feito uma boa campanha aqui, candidato a governador, que foi derrotado, perdeu a eleição para o Pedro Ivo, né? Aí ele veio para ser prefeito. Veio, né? Se instalou numa rádio, começou a subir morro e descer morro, né? E ele era um quadro muito preparado, né? Um cara muito educado, muito preparado e nos deu um banho, né? Se juntou tudo. E 23 anos depois... É interessante, né? A gente resgatar essa história política de Blumenau, mas o PSDB se alia com outro partido para poder chegar ao poder em Blumenau. Senão ele não chegava. Mas a partir do momento que chega, tem vereador do PT que é presidente da Câmara, tinha um tal aí que era do PV e hoje é líder do governo. Tudo que estava tudo junto contra o Kleinubin na época, né? E que derrota o candidato do Kleinubin nessa última eleição. É interessante isso aí da política, será por quê, né? Pois é, e naquele ano que o Wilson Kleinubin ganhou a prefeitura de Blumenau com o Sassi de vice, o Renato, que tinha sido prefeito antes, fica em terceiro, porque o deputado na época, o Wilson Souza, é o segundo, né? Sim. E o senhor é candidato a vice junto com o José Garcia. José dos Reis Garcia. Eu fui vice porque, para poder me apresentar na televisão para os metalúrgicos em Blumenau, para nós chegarmos a ganhar o Sindicato dos Metalúrgicos em Blumenau, né? E desenvolvemos, talvez, a maior campanha política sindical dentro dessa cidade. Não teve poste dessa cidade que eu não pichei ele. Eu fui chamado na promotoria pública 2 vezes. Eu digo, eu sou pobre, eu quero mudar uma situação do movimento operário na minha cidade, eu não tenho dinheiro para fazer. A única forma de eu me apresentar é me apresentando. A minha chapa se chamava-se A Grande Virada. Então era um papelzinho cor-de-rosa, xerocado, e tinha a noite que a gente pregava 2 vezes, porque as pessoas arrancavam, né? E a gente pregava para se apresentar. Vencemos com 2 mandatos de segurança, um federal, um estadual, para poder concorrer às eleições. E sabia que se perdesse a gente tinha que se mandar da cidade. Pois é, e naquela época do governo militar, que o senhor trabalha lá nas empresas e que está no sindicato dos metalúrgicos, como é que foi esse momento, né? Porque lutar num governo militar não era tão fácil como hoje com a democracia plena que aí está. Olha, para dizer para ti, uma vez eu fiquei 8 meses desempregado, e outra vez eu fiquei 6 meses desempregado, em função da atividade política. Porque quando eles sabiam, por exemplo, que um trabalhador era do PT ou fazia um trabalho contra a direita, era perseguido, ninguém dava emprego. Mas peraí, o PT surge em 1980. 80. Antes de 80. O senhor já estava nessa militância? Antes de 80, tinha o MDB que já estava
aí. Por exemplo, Manuel Vitor Gonçalves, por exemplo, é meu parente. O famoso Piranha, né? Ele é sobrinho da minha avó, ele foi deputado estadual. E uma vez, eu quero dizer para ti, que tiraram, roubaram os votos dele para um outro aí ser deputado estadual. Entende como é que é? Então, envolvido na política, a gente sempre teve. E nessa época do governo militar, o senhor sofreu alguma perseguição? Alguns dos seus colegas de trabalho? O senhor se lembra de alguma coisa assim? Não? A minha irmã, no dia da formatura dela, ela foi presa. Ela foi presa na frente do Hotel Rex. Então, existia uma perseguição muito grande, né, contra sindicalistas. Hoje, quando a gente vai assistir um filme, vai ter um filme agora que vai passar aí, né, de 64, a gente admirava muito um tal de John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, né? É o cara que mais mandou dinheiro para o Brasil, tá? Para fazer desaparecer trabalhadores e tal e tudo mais. Entende? E fazer acontecer a Revolução de 31 de março. Então, quando a gente vai ver como é que era a história, a gente vai chegar nessa cidade, também vai descobrir que aqui a esquerda e a direita foi sempre financiada pelos empresários. Quer dizer, quem dava dinheiro para o Renato Viana se eleger, também dava para um outro se eleger, né? Amandio, e o seu lado da saúde? Porque o senhor trabalhou, foi do Conselho Municipal de Saúde também e foi por um bom período, né? O meu envolvimento se dá a partir do momento em que eu chego à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos e vou conhecer o programa de saúde do trabalhador que existisse nos sindicatos no Brasil. Então eu fui para Porto Alegre, para Santos, para Osasco, conhecer o que tinha na área de saúde do trabalhador. Desculpa. E aí é que eu vou estar envolvido com a Constituição. Que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, né? Então sai a lei 8080, que é do Sistema Único de Saúde, e nós vamos estar envolvidos com isso. E eu vou estar envolvido na área de saúde do trabalhador. E aí também tivemos a felicidade, então, de ter um secretário de saúde que defendia a democracia participativa, que foi o Dr. Newton Mota, né? E através dele é que nós vamos, então, ter uma participação ativa na área da saúde em Blumenau. O tanto que quando o Klein Nubin sai para ser governador do estado e o Sassi fica de prefeito, nós do movimento sindical vamos lá pedir para que o Dr. Mota continue como secretário de saúde. E depois nós vamos fazer, no governo seguinte, nós vamos fazer também o secretário de saúde, indicar que foi o Dr. Luiz Caminha, né, como secretário de saúde. Então, e através do Caminha, então, nós conseguimos desenvolver o projeto de saúde do trabalhador e ter um centro de referência de saúde do trabalhador que é exemplo no sul do Brasil. Essa sua atividade, esse exercício de liderança, ele ficou restrito aqui em Blumenau ou o senhor teve participação inclusive no estado e fora dele? Olha, eu até tentei na Central Única de Trabalhadores do Estado. Mas aí quando a gente vai se envolvendo, a gente vai vendo os ciúmes, né? Os ciúmes, as invejas. E Blumenau, por incrível que pareça, Joinville, Florianópolis e Jaraguá, toda a vida lutaram contra Blumenau. Então nós sempre tivemos esta dificuldade, tá? Dificuldade de se mover. Então, espera um pouquinho. Então vamos fazer as coisas dentro da nossa cidade, né? E aí, quem é que chega primeiro no poder? Né? Fomos nós.
Florianópolis nunca chegou, Joinville vai chegar com o Carlito Mers só depois, Jaraguá do Sul ainda nunca chegou, né? Os trabalhadores não chegaram ao poder, nós aqui nós já chegamos ao poder. Bom, então foi um trabalho, né, um trabalho literalmente falando, depois um trabalho de liderança. Hoje o senhor está mais tranquilo, aposentado, cuidando. Já tem netos, não? Eu tenho 10 netos. Poxa. 10 netos. E hoje eu faço um trabalho na área da saúde que sempre diziam que era o trabalho melhor que a gente pode fazer, que é a promoção da saúde. Então, todos os dias eu saio de casa para tomar café com a minha mãe, que tem 86 anos, e poder conversar com ela, ouvir ela, né, e aprender como é que se envelhece. Como é que se envelhece. Então, esse é o trabalho da promoção da saúde, né? Ouvir as pessoas, escutá-las, porque cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma história. E a história dessas pessoas, ela precisa ser respeitada, precisa ser entendida. E quanto mais eu entender da tua história, mais eu vou te respeitar, mais eu vou gostar de você, ou de você, né? Eu conhecendo a história. Bom, nós estamos com o relógio nos mandando embora, que deu os 30 minutos. Eu fico agradecido o senhor ter aceito o meu convite aqui, participar, contar um pouquinho da tua vida. Olha, e para mim é uma satisfação, e a gente tem história, e tem muita história. Amândio Castelém foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.